Posso tatuar mesmo não sabendo desenhar? E aí, galera da Tatu, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa Angels Tattoo School. Nesse programa, meu propósito é ajudar tatuadores e pessoas que nunca pegaram uma máquina de tatu a ir do decalque ao realismo com técnicas exclusivas, aprendendo tudo de biossegurança. E se você já fez inúmeros cursos ou é tatuador já, mas ainda sente insegurança, essas aulas também vão te ajudar. Porque a insegurança, na maioria das vezes, a gente sente quando a gente não detém conhecimento na íntegra do que a gente vai fazer. Então, por exemplo, vou fazer uma tatuagem com um traço bold line, que é um traço grosso, e tenho dúvida de como fazer isso, aí vou me sentir inseguro. Vou tatuar um diabético e não sei se eu posso tatuar ele em qualquer região, me sinto inseguro. Pego um cliente que tem vitiligo, não sei como agir, vou me sentir inseguro. E assim por diante. Então, independente se você é um tatuador iniciante, se você é um tatuador expertise e tem dúvidas ainda, ou sente insegurança em alguma área, em alguma técnica, ou se você nunca pegou numa máquina de tatuagem e quer se tornar um tatuador profissional, aqui é o seu lugar. Essas aulas vão te ajudar e vão fazer com que você realmente consiga colocar o seu sonho pra frente e viver de arte. Meu nome é Renan Martelli Scaff, sou CEO do Angels Tattoo School e tenho formação acadêmica na área da saúde. E aí você pode estar se perguntando, mas Renan, o que você ser formada na área da saúde agrega conhecimento para mim? Tudo. Porque realmente quem tem conhecimento na área da saúde, primeiro pode ministrar aulas de anatomia, fisiologia e biossegurança. Então pode, por lei, ministrar essas aulas e depois dar uma certificação válida. Segundo, pessoas com formação acadêmica na área da saúde vão poder ensinar para você o porquê não pode tatuar a perna de um diabético ou não deve, como fazer o teste de cor para tatuar pessoas que têm vitiligo, por que mulheres amamentando não podem ser tatuadas, mulheres grávidas também não, como proceder com uma pessoa que toma Roacutan, que é um remédio para espinha, ácido isotretinoína e assim por diante. Vai trazer muita informação técnica, muita informação de qualidade que vai fazer com que você tenha cada vez mais segurança ao tatuar. Então, por exemplo, quais as áreas podem dar extravasamento de tinta, quais as áreas têm tendência a dar queloide, como fazer para que isso não ocorra, como falar com o seu cliente sobre essas áreas e assim por diante. O tema da nossa aula de hoje é: posso tatuar mesmo não sabendo desenhar? E a resposta é sim, claro. Inclusive, quem não desenha não tem vícios. Ou seja, se você já desenha, você às vezes tem alguns vícios. Como, por exemplo, quero sombrear um local. Às vezes posso deixar o lápis mais deitado. Então eu posso deixar ele bem leve assim para vir sombreando. Para tatuagem já não funciona desse jeito. Você, às vezes, que desenha, sobe traço e você vai ver ao longo das nossas aulas o porquê não deve se subir o traço na tatuagem e assim por diante. Então, quem desenha, muitas vezes, vem para tatuagem com alguns vícios do desenho que, se eles forem feitos na tatuagem, é considerado penalidade grave. Mas por que penalidade grave, né? Porque realmente pode dar um extravasamento de tinta, uma queloide ou machucar demasiadamente a pele do cliente. E por isso também é muito importante você saber de anatomia e fisiologia da pele, tá bom? Então sim, é super possível aprender a tatuar sem desenhar. Tanto que dá uma olhada no depoimento do aluno William, ele nunca tinha tatuado antes, e ele não desenha nada, e ele fez tatuagem realista, fez a última tatuagem do curso, uma tatuagem realista e saiu muito linda. Então dá uma olhadinha no depoimento dele. Meu nome é William, acabei de concluir o curso aqui na Angels, achei bastante válido para mim, que eu não sei desenhar, eu vim sem saber desenhar nada, e consegui concluir 3 tatuagens aqui, na aquarela, o pontilhismo e hoje foi o realismo. Então agora com o certificado em mãos, só abrir o estúdio lá em Itatiba e aí bola pra frente, né? É só evolução agora. É mais fácil do que você imagina aprender a tatuar sem saber desenhar. Porque, como eu disse, vocês não vêm com vício e aí focam o aprendizado somente em uma técnica. Vocês não têm que desaprender alguma técnica para aprender outra. Então, como que você pode conseguir, né? Como que você pode conseguir tatuar sem desenhar?
através de técnicas. Então a gente, ao longo desses 18 anos de escola e de 26 anos de tatuagem da minha caminhada, eu criei técnicas exclusivas para quem não sabe desenhar, conseguir tatuar e conseguir tatuar tudo, desde um traço fine line, bold line, um traço esculpido, uma pintura íntegra, uma aquarela, um old school, um new school, um neotrad, até um realismo. Então são todas técnicas que, se você realmente se jogar na metodologia e treinar, você vai aprender facilmente, porque é completamente diferente de desenhar. Qual a diferença da técnica de desenhar e a técnica de tatuar? Então eu vou falar algumas diferenças para vocês e depois a gente vai mostrar um pouquinho na prática isso, tá bom? Então, por exemplo, quando eu vou tatuar, eu tenho que, a maioria das vezes, manter a minha máquina a 90 graus para eu traçar. Para quê? Para que realmente a tinta atravesse a epiderme, chegue na derme e deposite a tinta ali no tecido conjuntivo, tá? Caso contrário, se vocês tatuarem a 45 graus, o que ocorre? A tinta vai ser impregnada, vai ser jogada na camada errada da pele. E aí, com o tempo, esses traços vão expandindo, ou na mesma hora pode dar um extravasamento de tinta. Pode ficar aquele borrão em volta do traço, que é um traço mais espesso, tá? Então, essa é uma das diferenças. A outra diferença é que, para você desenhar, você errou, você vai lá e apaga com a borracha. Pra gente tatuar, a gente não consegue ter uma borracha. Então, muitas vezes, quando a gente comete algum tipo de erro, que sim, pode acontecer de uma pessoa cometer um erro na tatuagem. E a pessoa tem que saber como corrigir esse erro e não ter medo de errar. Errar, todos nós podemos, nós somos humanos, mas vamos aprender técnicas para que isso não ocorra ou ocorra em pouca quantidade. Mas pode errar, por exemplo, você está tatuando um cliente, o cliente sem querer tosse ou se mexe e você erra aquele traço. Então, na técnica de tatuagem, a gente tem até algumas técnicas para camuflar esse erro, mas não necessariamente vai sumir esse erro 100%. Então, a gente pode passar um branco, a gente pode passar um cor de pele, a gente pode sombrear. Se é uma tatuagem achurada, a gente pode passar outros traços juntos. Mas, enfim, então na tatuagem a gente não tem uma borracha que é só apagar e fica zerado 100%, né? Outra coisa muito diferente entre técnica de tatuar e técnica de desenhar é, por exemplo, a sombra. Enquanto no desenho a maioria das pessoas sombreiam a 45 graus, na tatuagem a gente inventou uma super técnica de sombreamento a 90. Vocês vão ver como fica a coisa mais linda, fica muito sutil e é muito fácil de fazer, tá bom? E será que existem vantagens de tatuar sem desenhar? Sim, como eu disse, sim. Aprender a tatuar sem saber desenhar acaba fazendo com que o aluno se jogue realmente dentro de uma nova técnica, que é a tatu, e ele não vai ter nenhum vício de desenho que possa atrapalhar ele no aprendizado da técnica para tatu. Então eu vou dar um exemplo. Às vezes tem gente que vai sombrear para fazer desenho, ou usa esfuminho, ou raspa mesmo o lápis e faz uma sombra com o dedo, às vezes assopra o desenho. Então todas essas técnicas são proibidas na tatuagem. Você não pode assoprar a pele do seu cliente. Se você assoprar, você também não vai limpar, você só vai contaminar aquela pele, sem contar que é obrigação o tatuador trabalhar de máscara, né? É obrigatório. Mas você ainda pode estar se perguntando, como é que eu posso conseguir tatuar sem desenhar? Então eu vou te contar. A gente criou aqui um método único e exclusivo de decalque. Decalque é o que a gente faz antes para colar na pele do cliente. Então a gente criou um método que chama decalque mapeado. A partir desse método, qualquer pessoa, mesmo que não saiba desenhar, consegue fazer qualquer tipo de tatu. Porque vai ser preencher espaços. Então a pessoa vai olhar o espaço, é preto, é vermelho, e assim por diante. Então é um método fácil e rápido para você aprender a fazer qualquer tipo de tatuagem. Então primeiro, um tatuador profissional, para conseguir fazer uma tatuagem, mesmo sem nunca ter pego numa máquina de tatuagem, e mesmo sem saber desenhar, a primeira coisa que é importante ele saber é qual a importância do decalque. Porque a gente bate tanto na tecla de ter um bom decalque, de saber fazer um bom decalque. Quando o tatuador vai fazer um decalque à mão, ele já está estudando o desenho e já está vendo o melhor método e as quantidades de cores que tem em cada local, como são os traços, se são traço fine line, traço esculpido, bold line e assim por diante. Agora...
Então, ó, só para mostrar para vocês como é feita a técnica do decalque mapeado, vocês vão usar um papel ectográfico, que é esse papel aqui, ó. Papel ectográfico nada mais é do que um papel carbonado, tá bom? E ele tem gramaturas. O que são gramaturas? É a quantidade de carbono que cada papel tem. A gente recomenda sempre utilizar o U20, que é uma gramatura boa, que não vai fazer nem os seus traços do decalque expandirem, nem ficarem claros demais, tá bom? Vai dar uma boa segurança para você fazer a tatuagem. Então, o papel ectográfico, vocês podem abrir, depois vocês podem tirar a folha aqui, que é tipo uma folha seda que vem ao meio, pode tirar ela. Vocês vão colocar o desenho que vocês querem fazer sobre o papel ectográfico, certo? E aí vocês vão começar a marcar tudo que vocês estão vendo. Pode ser com uma lapiseira, pode ser com uma caneta, tá bom? Então, vocês vão marcar tudo que vocês estão vendo. Marcando todos os mínimos detalhes, tá? Porque são os detalhes que fazem diferença para que esse desenho realmente fique idêntico ao que ele é e não semelhante. Quando você vai fazer, por exemplo, o rosto do pet do seu cliente, do cachorrinho, do gatinho, ou o rosto do filho dele, ou o rosto da esposa dele, ele quer idêntico. Ele não quer alguma coisa parecida, ele quer alguma coisa idêntica. Então, para sair idêntico, vocês vão marcar todos os detalhes que vocês estão vendo. Então, por exemplo, se eu for marcar o olho, ó, eu marco cuidadosamente todos os detalhes que eu tô vendo. Se eu vejo umas bolinhas brancas, eu marco essas bolinhas brancas. Enquanto eu tô fazendo isso, eu já tô estudando o desenho. Então, mesmo que eu não saiba desenhar, depois é só eu seguir o decalque. Seguir essas marcações que eu fiz, que vai sair perfeito o desenho. Então, vai marcando tudo que você tá vendo, nos mínimos detalhes. Por exemplo, achei um poro aqui, ó, tá vendo? Então, eu marco esse poro, tá vendo? Marco tudo que eu achar para que, quando eu virar esse decalque, ele vai estar todo marcado, tá vendo? E daí, depois que ele estiver todo marcado, aí você pode fazer detalhe por detalhe, vai preenchendo. Ah, esse quadradinho aqui é preto, esse quadradinho aqui é preto, esse quadradinho aqui é azul, é azul. E assim por diante, você vai preencher até que vai virar o desenho que você estava marcando, entendeu? É como se fosse um quebra-cabeça. A técnica do decalque mapeado funciona como se fosse um quebra-cabeça. Você vai pintando, 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 pintando estruturas até que forma o desenho por completo. Então, ó, quando eu tô fazendo pelo, ó, ou barba, ou cabelo, eu não marco fio a fio, senão vai ficar parecendo um cabelo de vassoura de piaçava, sabe? Vai ficar parecendo um cabelo estranho, assim. Eu marco tudo que eu tô vendo dentro, as estruturas. E eu vou marcando as diferenças de cores, sempre fechando a estrutura. Porque se eu deixar aberta, eu não sei até onde vai a sombra. Ó, essa estrutura aqui, ó, tem que fechar ela pra saber até onde vai essa cor. Tá vendo? Vou marcar essa luz aqui do nariz, ó. Fecho a luz, ó. Tá vendo? E aí, começa a ficar todo marcado aqui atrás, ó, tá vendo? O decalque. Daí é só eu vir, por exemplo, ah, aqui é branco, aqui é branco, aqui é preto, aqui é preto. E aí, vai aos poucos formando o desenho, até que depois que vocês preenchem tudo, o desenho tá formado, tá bom? Então, essa aqui é um pouquinho da nossa aula de decalque mapeado, mas já dá pra vocês terem uma noção e já usar isso no dia a dia de vocês, se você já tatua. E se você não tatua, deu pra entender, né? E se você também não desenha, deu para entender que não precisa saber desenhar para tatuar, porque você vai estar tudo marcado. Você vai ter todas as estruturas marcadas. Todos os detalhes marcados. Então, depois é só, vamos dizer assim, passar a agulha por cima, seguindo o seu decalque. Então, eu sempre falo, um bom tatuador faz um bom decalque. Até por isso que a gente sempre instiga, né? Faz com que o aluno tenha vontade de fazer o decalque à mão, ao invés de usar a impressora, porque daí ele consegue pegar os mínimos detalhes, entregar uma tatuagem super realista, super idêntica para o cliente. Se não for realismo, também a gente marca assim, para que fique idêntica, sabe? Às vezes o cliente quer, por exemplo,
uma aquarela. Marca tudo da aquarela, porque daí você entrega uma aquarela idêntica pro seu cliente e não semelhante, entendeu? E aí, você tá vendo os poros onde vai marcar, ó. Porque daí vai ser idêntico e não semelhante, vai ficar a coisa mais linda, vai ficar perfeito esse desenho, tá bom? Então, continua marcando, marca tudo. E aí, depois vocês vão pular essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, no cliente de vocês, tá bom? Então, depois vocês vão colar assim, né? Tipo, se que fosse na minha mão, a folha por cima. Mas aí tem que saber colar, tem um jeito certo de colar, tem um produto certo para passar, tem a angulação correta. Mas vocês vão marcar tudo que vocês estão vendo. Todos os mínimos detalhes, depois vão vir só preenchendo. Então fica bem fácil, por exemplo, a boca, ó. Vou marcando todos os detalhes da boca, tá vendo, ó? Tá vendo? Então eu vou marcando. Pode ser com lapiseira, pode ser com caneta. Tá? E eu marco todos os detalhes. Quanto mais detalhes vocês marcarem, melhor vai ficar. Assim por diante. Agora, você deve estar se perguntando, será que existem desvantagens de tatuar sem desenhar? Na verdade, quem desenha consegue criar desenhos exclusivos para os seus clientes. Já quem não desenha, não consegue. Mas então eu não vou conseguir criar desenhos exclusivos para os meus clientes? Claro que vai. Você pode contratar um desenhista para trabalhar dentro do seu estúdio, além de abrir, né, além de abrir vaga para pessoas trabalharem com você, ainda você vai estar reforçando a arte, porque muitos desenhistas às vezes não conseguem viver de arte. Você pode pagar por desenho para algum desenhista fazer, ou ainda você pode fazer adaptações de desenho usando tablets. Mas quem desenha vai ter a vantagem de conseguir fazer desenhos específicos para os clientes, tá bom? Mas lembrando que o desenhar não tem nada a ver com tatuar. Então muitas pessoas vêm, nos procuram e falam: ai, eu quero fazer um curso de desenho e assim que eu terminar o curso de desenho eu venho fazer o de tatu. Não. Se você não desenha, faz primeiro o de tatu, depois você faz o de desenho. Inclusive aqui no Angels a gente tem um curso de desenho voltado para tatuadores. Mas sempre a tatu antes do desenho. Porque a tatu você vai ter que ter firmeza. E lembra que as técnicas do desenho podem dificultar um pouco para que você consiga ter um traço muito reto, um posicionamento de máquina bom. Então, quem desenha vai ter muita facilidade com sombra, com cor, e talvez tenha um pouco mais de dificuldade para pegar algumas técnicas específicas da tatuagem, tá bom? Como depois a gente vai mostrar aqui para vocês, ó, as técnicas com lápis e as técnicas na tatuagem. Vocês vão ver que é completamente diferente. E você pode se perguntar: mas Renan, eu comecei a tatuar agora, né? Eu não tenho dinheiro para contratar um desenhista. Essas técnicas, essas ideias que você está me passando também serve para quem está começando agora? Sim, serve. Vamos supor que você pega uma tatuagem aí de R$120. E aí você vai tirar 20 reais, que é material. E aí você pode pagar aí para um desenhista, por exemplo, R$50 e ficar 50 de lucro para você. Você pode contratar ou chamar um amigo seu que desenha e trabalhar com ele por porcentagem. Mas a maioria dos clientes já vem com desenhos prontos, ou às vezes querem escritas, e aí não precisa ter uma habilidade com desenho para ficar criando algo para esses clientes, tá bom? É claro que mais para frente, se você sentir a necessidade de realmente criar desenhos exclusivos e só trabalhar com desenho exclusivo, é bem legal também, tem muito mercado, e aí basta você fazer um curso de desenho, tá bom? Como você sabe se o seu desenho tá certo, se sua tatuagem tá certa? Pra gente ver realmente se você tá sendo um bom tatuador, né? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o tempo que você já tatua. Então é claro que você não pode, com um mês, querer ter a qualidade de um tatuador de 10 anos. Uma coisa que muitas pessoas me perguntam é: onde você vê que as pessoas mais erram, né? Quando começam a querer virar tatuadoras ou tatuadores. E geralmente é em tentar começar sozinho, tentar sem começar com uma orientação
correta, né? Por quê? Porque daí vai fazer biossegurança errado, vai montar e desmontar a bancada, vai poder às vezes trabalhar sem uma máscara, sendo que é crime, e principalmente as técnicas. Então vai tentar às vezes pôr técnica de desenho e tatuagem, aí vai dar extravasamento de tinta, pode dar queloide, pode falhar inteira a tatuagem, enfim. Então, acho que o maior erro que a pessoa pode cometer é realmente começar sozinha, começar sem uma orientação adequada, né? Então, eu gosto muito de mostrar para vocês como a gente consegue transformar pessoas que nunca pegaram uma máquina em tatuadores realmente completos, né? Então, o meu conselho, assim, é que quem quer começar na tatuagem deve realmente primeiro começar tendo informações e orientação correta. E eu sempre falo, aqui a gente traz para vocês 26 anos de experiência mastigado. Então a chance de vocês realmente alcançarem o sucesso de forma rápida, de conseguir realmente colocar uma arte perfeita na pele do cliente de vocês, é muito alta e basta vocês se dedicarem e se jogarem na metodologia, né? Então, quando realmente as pessoas deixam de seguir os seus sonhos, pois acham que não podem tatuar se não souberem desenhar, é aí que ficam estagnadas. Mas dá uma olhada aí no depoimento. Se você ainda tinha receio em transformar a sua vida de maneira próspera, porque você acha que você não sabe desenhar e tatuagem não é pra você, mesmo amando tatuagem, você pode tirar isso da sua cabeça, porque é completamente possível tatuar sem desenhar. E aí, Vinícius, tudo bem? Oi, tudo bom, Renato? Já tatuava antes? Não. Então não tatuava antes de vir pro curso, é isso? Isso. Então vamos mostrar a última tatu do Vinícius aí. Olha que coisa mais linda esse realismo. E você achava que era possível tatuar sem saber desenhar ou não achava? Eu achava que pra fazer realismo, coisa assim, precisaria saber desenhar sim. Tá, e você desenha? Não, não desenho. E aí aqui você viu que é possível então tatuar sem saber desenhar, é isso? Exatamente. Parabéns. E você pode estar se perguntando se a gente tem, né, um exemplo para te dar de como fazer isso. Então fica ligado nessa aula aqui, ó. Então eu vou mostrar algumas diferenças básicas entre traçar com lápis e traçar com tatu, né? Eu tô de luva porque depois eu já vou usar a máquina de tatuagem, tá? Então o traço com lápis eu posso inclinar ele a 45 graus. Eu posso fazer ele subindo. Eu posso fazer um traço como se fosse um esboço, algo mais claro. E depois esculpir com vai e volta. Eu posso inclusive traçar fazendo vai e volta, tá vendo? A 45 graus ou até mesmo a 90. Essas práticas na tatuagem não são bem-vindas. Por quê? Porque pode dar muito ruim. Traçar 45 graus vai fazer com que você injete tinta entre a epiderme e a derme, e aí vai fazer, com o tempo, esse traço expandir, ou até mesmo na mesma hora que você está fazendo tatuagem, você já pode ver o traço expandindo. E voltar também não é adequado, porque o traço depois pode ficar todo picotadinho quando ele cicatrizar. E traçar também mais fraco e depois vir fortalecendo 45 graus, também vai ocorrer de poder depositar tinta entre a epiderme e a derme e não no tecido correto, que seria o tecido conjuntivo, quando você está a 90 graus. Então, eu mostrei o jeito que a gente traça com um lápis. Agora, eu vou mostrar para vocês o jeito que a gente traça com a máquina de tatuagem. Lembrando que minha máquina não está 100% encapada, porque é somente uma demonstração na pele artificial. Se a gente estivesse tatuando alguém, o clip core tinha que estar encapado e a máquina inteira teria que estar encapada, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Para traçar, a gente deve trazer o traço pra gente, nunca subir o traço, tá? Então, eu vou traçar aqui para vocês verem. Tem uma velocidade certa. Um tempo de preenchimento correto, tá vendo? Então, esse é o correto pra gente traçar, entendeu? Não, e não a 45 graus. Se eu fizer isso aqui na pele, ó, de lado, eu posso entrar na camada errada da pele. Eu também não devo subir o meu traço. E depois vocês vão ver
em outras aulas por que eu não devo subir o traço, tá? Então é completamente diferente traçar e no papel ou traçar para tatuagem. Vocês viram, né? Que é uma diferença assim crucial. Por isso que a gente fala, né? E por isso que a gente prova que tatuar e desenhar não utilizam as mesmas técnicas, tá bom? Então, tá vendo? Até na pele artificial a gente consegue ver a diferença de qualidade do traço que eu subi, do traço que eu desci e do traço que eu fiz a 90 graus e do traço que eu fiz a 45 graus, ó. Então, dá uma olhada. Esse primeiro traço, ó, bem reto, tá vendo? Bem consistente, eu desci. Já esse traço aqui, ó, que eu subi, vocês podem ver que tem algumas imperfeições. Esse traço que eu fiz a 45 graus também apresenta algumas imperfeições. Agora eu vou falar como a gente pinta, né, quando a gente desenha. Quando a gente vai pintar, para desenhar, a gente faz geralmente assim, ó. Para um lado, para o outro, tá bom? Para um lado, para o outro. É difícil alguém pintar assim, né? Até tem quem pinta, mas a maioria das pessoas não pintam assim. E muito menos a 90 graus, né, com o lápis. É muito raro alguém pintar com 90 graus o lápis, bolinha que vai, bolinha que volta. Na tatuagem, se a gente tiver com uma agulha de traço ou uma bucha, que é uma RS, a gente tem que pintar dessa maneira. Então, eu vou te mostrar na tatuagem como a gente faz. Outra coisa, pra gente desenhar, a gente não precisa passar vaselina, o papel é reto, a pele da pessoa solta sangue, o certo é a gente passar vaselina. Então, pra pintar, ó, com a agulha de traço, não sei se tá dando pra vocês verem a agulha, é a 90 graus, bolinha para um lado, bolinha para o outro, bolinha para um lado, bolinha para o outro. E assim por diante. E aí a gente começa a ter uma pintura bem íntegra, tá vendo? Isso com agulha de traço ou RS, tá? Ou bucha. Essas são uma das técnicas, mas tem mais de 3 técnicas para pintar com agulha de traço, mais 3 tipos de movimentos diferentes, tá? Que a gente também a gente sempre mostra para os nossos alunos. Agora, olha só, se eu traçar bem rápido no papel, olha o que acontece. Nada, não fica pontilhado, tá vendo, ó? Fica íntegro, tá vendo, ó? Se eu traçar bem rápido no papel, fica íntegro, tá vendo? E se eu fizer isso com a tatu? Olha o que acontece. Se eu traçar bem rápido com a tatu, ela pontilha, ó. Ó. Isso porque eu não tô tirando a máquina da pele artificial, tô traçando reto, ó. Tá vendo? É a pontilha, ó. Ela faz um monte de pontinho. Tá vendo como é que ela fica? Então é completamente diferente traçar na pele de uma pessoa com máquina ou desenhar. Por isso que vocês podem ficar tranquilos que mesmo quem não sabe desenhar, aprende do decalque ao realismo com a nossa metodologia. Porque é uma metodologia única. Aí, ó, tá bom? Aí. Com o tempo, o treino e a dedicação vão levar realmente ao sucesso. Vão levar a você conseguir, de uma forma fácil, colocar qualquer desenho na pele do seu cliente, independente se você tatua ou não, desde que você siga as técnicas de decalque mapeado, desde que você siga as técnicas que a gente ensinou para você de traço, de sombra e assim por diante. Se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, deixe seu comentário e dá um like pra gente aí. Escreve o que você mais gostou e não esqueça de compartilhar com os outros tatuadores e amigos que você conhece e que precisam saber desse tema ou precisam dessas informações. Ajude-nos a formar mais tatuadores profissionais e para você receber outros conteúdos como esse, se inscreva no canal.